Sr. Presidente. Eu quero cumprimentar o Sr. Professor Manuel Avelino Jesus e agradecer o contributo que está a trazer a esta Comissão de Inquérito e a reflexão que está a trazer a esta Comissão de Inquérito. Eu, já agora sobre esta matéria que estava mesmo agora a abordar, não sei se assistiu à reunião da sexta-feira passada, mas posso lhe dizer que nós perguntámos uma pergunta que nunca esperávamos ter que fazer a um auditor do Tribunal de Contas, conselheiro jubilado, com os anos que teve desta área. Perguntámos se alguma vez tinha visto um comparador público para as muitas parcerias que analisou. E o nosso espanto foi quando nos respondeu que não, que nunca tinha visto nenhum comparador público, pessoalmente, e que os colaboradores dele, que tinham ao longo dos anos trabalhado nesta área, aquilo que tinham visto não era digno de ser chamado comparador público nestas áreas das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias. O que vem trazer um pouco mais de luz sobre este problema da falta de transparência e na falta de fundamentação na opção política e económica de avançar para o modelo de parceria público-privada, tendo em conta as razões concretas que levam para cada obra, para cada negócio, para cada empreendimento. Eu tenho estado a ouvir as respostas que o Sr. Professor tem estado a dar nesta reunião e gostava de, em relação àquilo que tem estado a abordar com mais profundidade em relação à realidade europeia, nomeadamente àquela meia dúzia de países nos quais nos incluímos, portanto, será, segundo disse, Portugal e mais 4 ou 5 países, com a Grã-Bretanha aqui em grande destaque e com um peso relativo fortíssimo, mas quando nos trouxe essa informação, veio provavelmente espantar muitas pessoas que estariam convencidas que as parcerias público-privadas eram um caminho de sentido único e uma inevitabilidade por toda a Europa. Desde o Atlântico aos Urais, que não se faz mais nada. Pelos vistos, aquilo que o senhor nos traz é uma informação que leva à conclusão oposta. É que, aliás, a frase que nos deu foi que é um modelo muito localizado, quer no tempo, quer no espaço, e que 90% do valor total das PPPs está nestes 5 ou 6 países. E mesmo assim, com a Grã-Bretanha, como dizemos, distanciar-se muito. Eu gostava de lhe perguntar se essa leitura que nos traz é fruto de uma análise teórica geral, a priori ou a priorística deste tipo de modelos e de contratos, ou se é já uma avaliação técnica e científica baseada na observação da realidade concreta e dos resultados deste tipo de negócios ao longo dos anos, que já é possível, como disse, se bem entendi, aferir e concluir de informações não de fase negocial, mas já de uma fase de observação e avaliação posterior de vários anos de negócio levado à prática. Esta era a primeira questão que eu gostaria de lhe deixar, Sr. Professor. Nós ficámos com a ideia na reunião com o Conselheiro Carlos Moreno, e das suas intervenções agora também nos leva a considerar essa questão dos custos associados ao risco, os custos de transação, a dificuldade de introduzir concorrência e os oligopólios que dominam estes setores, e sobre isto já lá irei, mas a relativa imprevisibilidade da condução de um empreendimento, nomeadamente até deste tipo de empreendimentos e com esta dimensão, se a experiência que temos em Portugal não tem sido, eu pergunto, até comparando algumas obras em modelo com os privados ou de gestão pública, na ferrovia isto tem sido visível, se esses fatores de alteração de circunstâncias ao empreendimento, fatores externos ou fatores internos, digamos, de ordem política, estratégica, etc., são ou não muito mais caros, ficam ou não muito mais caros quando o modelo é o da PPP. Gostava de lhe deixar esta pergunta.
Muito obrigado. Já agora uma questão concreta, falou da rentabilidade mínima que tem que ser, nas suas palavras, que é oferecida ao setor privado nestas parcerias. A rentabilidade prevista a priori nos contratos na sua fase inicial é comparável aos outros países da Europa e é na fase de concretização e de renegociações que derrapa ou já à partida é superior à dos outros países da Europa? Ou então podemos fazer agora sobre o que foi feito para trás. Claro. O Sr. Professor disse há pouco que o Estado não está preparado para negociar em igualdade de circunstâncias e falou na fragilização face à decapitação e à desnatação em termos de quadros e da administração pública em relação a esta matéria. Isto significa, portanto, que o barato sai caro em termos de gestão da coisa pública, não é? Eu perguntava-lhe, desde já, se, na sua opinião, a prática atual e recente, e neste preciso momento, da parte do poder político, em relação à administração pública e à forma como está a tratar os quadros da administração pública, se vai no sentido de melhorar a situação ou se, na sua ideia, vem suscitar novas e mais graves preocupações. Bem, Sr. Professor, a minha pergunta tinha a ver com a desnatação. Isto é, podem-se criar 30 estruturas, se as pessoas ao fim do ano forem para o privado, ficamos na mesma. Porque o outsourcing de conhecimento que ao longo dos anos é feito com o recurso a consultores, resulta que o Estado ao longo dos anos vai ficando sempre com a mesma pouca ou nenhuma informação. E essa é que é a questão sobre as condições de trabalho das pessoas da parte do Estado, se o privado não pode simplesmente subir a parada e aumentar a proposta para as pessoas lá irem. O Sr. Professor, a esse propósito, citava o exemplo britânico, onde existe essa unidade e essa estrutura altamente qualificada e, suponho eu, muitíssimo bem paga, para fazer esse trabalho. Aquilo que eu lhe pergunto é, a solução mais eficaz e estrategicamente mais sustentável para o futuro é o nosso país investir com os riscos de que falámos, numa estrutura dessas, altamente preparada para negociar PPPs, com os riscos de serem também convidados amavelmente para irem para o outro lado da mesa, como tem acontecido, ou num país como o nosso, que tem uma tradição excelente de gestão de obra pública, no que diz respeito à parte técnica, e tem uma excelente escola de engenharia e tem uma excelente tradição do ponto de vista técnico para a gestão da própria obra no que diz respeito à vertente técnica, se não estamos em melhores condições para a segunda opção que falava há pouco, do ponto de vista estratégico e modelos de negócio. Na segunda ronda eu terei a oportunidade de abordar, nomeadamente aí, a questão de diferenciarmos dentro do universo do parceiro privado, porque depois não é tudo a mesma coisa, porque há o setor financeiro do lado, há o setor da construção e obras públicas por outro, e devemos tratar disso. Eu, para já, deixava-lhe uma última pergunta, que tem a ver com a diferenciação ou não de posicionamentos e opções estratégicas nesta matéria de modelos de negócio da opção pelas PPPs ao longo dos anos e dos sucessivos governos. E se nós, em relação às governações sucessivas e de diferentes partidos em termos de sequência e alternância, PS, PSD, CDS, se a diferença está mais na quantidade e nos valores do que propriamente no modelo, ou se há diferenças sensíveis que tenha verificado ao nível das opções estratégicas e dos modelos. Muito obrigado. O Sr. Professor há pouco dizia que não é por falta de infraestruturas que não há investimento e que não há atividade económica. Em certos aspectos e em certos setores isso é assim, outros não será. Eu dou-lhe um exemplo. A manutenção e a engenharia da TAP, que é uma das mais prestigiadas do mundo, está no limite da capacidade. E para onde é que os aviões e os novos contratos vão? Para o Rio de Janeiro e Porto Alegre, onde está a unidade da TAP, porque aqui já não cabe mais. Ora, aqui está um exemplo de investimento em infraestruturas em que novas instalações poderiam propiciar mais atividade económica, mais postos de trabalho e mais produção. E isso significa que, em determinados aspectos, o investimento em infraestruturas de qualidade, devidamente ponderado na sua adequação às necessidades, pode trazer boas consequências ao nível da capacidade produtiva e ter, desse ponto de vista, essa racionalidade económica. A questão que falava tem a ver com a necessidade de não termos menos investimento,
mas sim de termos um investimento de qualidade. E disse que não temos investimento a mais, pelo contrário. E falava, eu gostava de o ouvir nessa matéria, em relação às infraestruturas, e presumo que estivesse a falar de autoestradas, porque não dirá isso de certeza em relação à ferrovia, porque ferrovia não é só alta velocidade. E quando falava há pouco nos 10% de investimento em conservação e manutenção, que compara com 30% da média europeia, então há muito a fazer em termos das redes de infraestruturas que existem no país. O que eu lhe pergunto é, com os interesses que estão, do nosso ponto de vista, a aprisionar essas negociações e contratações leoninas que ao longo das últimas décadas caracterizaram na prática e no concreto este tipo de negócios e este tipo de contratos, de que forma é que nós poderemos fazer com que haja um bom aproveitamento e um bom resultado dessas renegociações que falava há pouco. Porque nós não podemos, direi eu, tratar da mesma forma todos os setores conforme se tem feito esta operação inaceitável em relação à banca e que noutros países da Europa está a ser feita, mas como é que se consegue até agora identificar um modelo que no concreto se está a revelar sistematicamente negativo para o Estado e transformar isso num bom caminho para a atividade económica, tendo em conta que a negociação, partindo do princípio que as posições das partes, e vou terminar, Sr. Presidente, tendo em conta que a posição das partes, Estado e parceiro privado, digamos assim, estiverem eventualmente blindadas, digamos assim, então desse ponto de vista o interesse público está aprisionado e refém do limite em termos negociais que foi atingido e conquistado, digamos assim, pela contraparte privada. E em relação a isso, desculpe o plebeísmo, estamos metidos num sarilho, em que só poderemos ter alguma coisa a fazer para a saída se realmente pusermos em causa até a própria legitimidade em termos negociais e contratuais em que o Estado acabou por ficar enredado e aprisionado. Muito obrigado.